Olá, tudo bem? Sou eu, Kelton Moraes. Então, nessa aula agora, eu vou dar para vocês agora 5 dicas para tornar a sua aula online mais atrativa e para tentar engajar mais o seu aluno no seu treinamento. Durante muito tempo, eu trabalhei em aulas presenciais. Quando eu falo muito tempo, que foram 16 anos, para ser mais preciso. No momento, eu não trabalho mais em treinamentos presenciais, mas durante muito tempo eu trabalhei com a convivência na sala de aula. Então, eu tento trazer para o meu ambiente aqui online agora, e tudo que aconteceu, que envolveu os treinamentos, para que possa, de alguma forma, melhorar os meus treinamentos online. Quem está agora desenvolvendo os treinamentos online, pode ser que nunca tenha dado aulas presenciais. Isso é um fator determinante para que você tenha sucesso? Não. Se você já deu aula presenciais, talvez seja importante, mas, Otton, eu nunca dei aula presencial, eu apenas conheço esse tema, gosto de falar sobre ele e resolvi criar um treinamento online. Então, juntando essas duas situações, quem tem experiência presencial e quem não tem, o que a gente pode juntos chegar em conclusões que melhorem as suas aulas online? Então, essa aula aqui agora eu vou falar sobre 5 dicas. Para ser bem prático, as 5 dicas que eu vou dar para vocês agora, eu vou aplicar nessa aula. Então, depois no final, vocês vão ver que eu apliquei tudo que eu estou falando com vocês aqui. Primeira dica que eu quero dar a vocês. Essa dica é difícil. Eu trabalho com treinamento na parte de TI. Então, sempre quando eu foco um treinamento, quando eu vou desenvolver um conteúdo, eu sempre sei exatamente o que eu tenho que ensinar, correto? Mas eu procuro sempre criar por toda aula, em toda aula, ou pelo menos na grande maioria delas, eu sempre tento criar uma expectativa no aluno do que vai acontecer naquela aula. Como assim? Você, por exemplo, se você vai dar aula de Excel, você vai dar uma aula sobre um determinado cálculo lá no Excel. O ideal é que você já no começo da aula fale assim, ao final dessa aula nós vamos conseguir fazer X. Então, gente, fiquem tranquilos que no final da aula a gente vai conseguir fazer Y. O aluno, nesse momento, já se engaja mais nessa aula esperando aquele resultado que você já prometeu e cumpra com essa promessa, não é difícil, já que são conteúdos que você domina. Então, tente criar uma expectativa para o aluno de algum resultado prático que ele vai conseguir fazer naquela aula. Focar apenas em funcionalidade, naquilo que o aluno vai aprender na ferramenta, talvez não seja tão interessante quanto algo prático, aquilo que ele vai conseguir executar. Por exemplo, nessa aula do Excel, a gente ao final vai conseguir fazer um cálculo de uma folha de pagamentos. Pronto, o aluno já criou uma expectativa de que vai conseguir fazer ao final daquela aula. Eu sei que é difícil, todas as aulas definir isso, mas a gente com um pouco de organização e planejamento consegue fazer. Então, dica, defina em cada aula alguma meta, algum objetivo ao final e prático, né? Você vai aprender a usar a ferramenta X, tá? Mas o que eu vou conseguir fazer com essa ferramenta? Esse é o grande desafio que você tem que planejar. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui, mostrando 2 trabalhos de 2 alunos meus no meu curso do Corel. Eu tenho um curso do Corel que, por exemplo, quando eu ensino a ordenar os objetos, eu falo, no final dessa aula a gente vai fazer o escudo do Capitão América. E reparem que eu tenho aqui um resultado de um aluno meu que fez um escudo do Capitão América numa aula que eu apenas ensino como você ordenar o objeto. Então, o aluno adora essa aula porque no final ele cria uma coisa conhecida com um conhecimento prático daquela aula. E eu tenho uma outra aula, que é essa aqui, que eu ensino a usar a ferramenta de forma no Corel. E eu no começo da aula eu falo, no final da aula a gente vai desenhar o personagem do Angry Birds. Isso aqui é um trabalho muito legal do aluno Paulo Henrique, que ao final da aula me entregou isso aqui. Então repare que o aluno fica mais engajado na aula se ele achar ou tiver certeza, que ao final daquela aula alguma coisa prática realmente ele vai fazer. Então, primeira dica, cria sempre uma expectativa, um desafio. Aguce a curiosidade do aluno para que ele conclua algo no final de cada aula. Beleza? Segunda dica que eu vou dar para você, deixa eu mudar de lugar na tela aqui agora rapidinho. Pronto, olha só. Segunda dica que eu dou a vocês, o treinamento, quando você está online, a gente sabe que a gente não tem aquela questão corporal, você não está lá presencial. Quando você está numa sala de aula, a gente sabe, quem já deu aula vai concordar comigo, que você não pode ficar parado no mesmo ponto da sala, explicando sem se movimentar. Se você fizer isso, muita gente vai estar olhando para você, se distrai por um segundo e não presta atenção no que você está falando. Para quem já deu aula presencial, sabe que você se movimentar pela sala, você está levando o aluno a te seguir e faz com que ele se desperte para o conteúdo que você está dando. Então,
quando você for trabalhar com o Talking Head, procure fazer o que eu fiz agora, no início dessa explicação. Mudei a minha câmera de lugar, que você me seguiu, você despertou um pouco, ficou mais ativo nessa aula. Já que a gente não consegue andar, movimente o seu Talking Head pela tela, porque isso vai interagir mais com alunos e dar mais dinamismo na sua aula. Terceira dica, isso aqui é o que eu mais faço, e quando você se movimenta pela sala ou pela tela, você está procurando criar algo dinâmico. De certo que um cara como eu tenho 44 anos com um corpinho de 43, entendeu? Então não é muito bom eu ficar olhando para um cara feio, mas a gente tem que usar alguma coisa para fazer com que o aluno se distraia. Então minha terceira dica, procure fazer o aluno sorrir. Essa brincadeira que eu falei agora para vocês, de 44 com um corpinho de 43, se você riu, esse foi o objetivo de eu falar essa piadinha, para que você se envolva mais na aula e sorria, e sorrir, para mim, é sempre o melhor remédio. Mesmo que o aluno seja extremamente sisudo, vamos supor que você vai ensinar algoritmo, ou você vai ensinar física nuclear, tente fazer o aluno rir, vai ser melhor se ele sorrir, beleza? Vou falar agora a quarta dica para vocês, que eu faço muito e fazia no presencial, e faço também agora no online. Procure fazer você perguntas pelo aluno. Como assim? Vamos supor que você está falando num clique aqui com o botão direito. Você mesmo falar, olha só, professor, e se eu clicar com o esquerdo? Você mesmo faça a pergunta e responda, porque isso vai tornar a sua aula mais dinâmica. Parece até que a pergunta é dele. Eu faço muito isso. Eu falo assim, gente, você vai fazer assim. Professor, e se por acaso eu não fizer? Responda você mesmo para ele. Isso no próprio conteúdo, ou seja, na própria redação do seu conteúdo, você está usando estratégias para engajar mais o aluno com vocês e para tornar a sua aula mais interessante. E agora eu vou terminar essa aula falando um caso que eu fazia, e é o que eu te falo assim, termine a aula em grande estilo. Procure terminar, nunca termine a aula, gente, até a próxima aula. Tente terminar da melhor forma possível. Por que Pelé reconhecidamente um dos maiores jogadores de todos os tempos? Pelé parou no auge. Então, se ele tivesse ficado até o final, terminado a carreira com 40 e poucos anos, talvez ele não fosse o que é. Quando ele parou lá em cima, todo mundo sabia que ele era o cara. Então, quando você for interromper a sua aula, tente terminar de maneira a engajar o cara a continuar. Engajar a pessoa a ficar muito mais interessado na próxima aula. Termine em grande estilo. Vou contar uma história rápida para vocês da minha aula presencial. Para terminar essa aula, eu dava uma aula de Windows falando sobre o teclado. Então, eu dava, na minha época de Microlins, eu dava aula na Microlins, eu dava uma aula de 1h30 falando sobre o teclado. Aí você pode se perguntar, como é que você consegue falar 1h30 sobre o teclado? Eu tenho até mais para se falar sobre o teclado. Mas o que eu fazia? Eu tenho muito conteúdo para falar sobre o teclado, tinha muita gente que chegava sem saber o que era o Shift, que sabia o que era o Alt, como se acessava a cedilha, a acentuação. Então, numa aula de Windows, eu era o único instrutor na Microlins que dava uma aula sobre o teclado. O que eu fazia ao final dessa aula? Por exemplo, eu ensinava a função de como acentuar, ensinava o aluno como apagar usando delete, apagar com backspace, fazer tudo o que o teclado permitia ele fazer. Só que ao final da aula, eu dizia várias palavras e falava, gente, vou agora ditar algumas palavras e vocês digitem essas palavras do jeito que eu pedi. Por exemplo, sendo bem prático, essa era uma aula que eu dava, com o objetivo de terminar em grande estilo. Eu falava, gente, escreve a palavra professor abreviado, com o objetivo de fazer ele usar o Alt-GR. Ele escrevia. Agora vamos escrever a palavra acentuado, dá 2 enter, ele dava 2 enter. Escreve agora a palavra cachorro, aí ela escrevia cachorro em letra maiúscula. Depois eu mandava assim, escreve a palavra a letra E com acento agudo, acentuado. Ia fazendo várias palavras, só que, e depois eu mandava, agora com delete, apague a palavra cachorro, e assim por diante. Só que, sem ninguém perceber, todo mundo tinha escrito, professor, o senhor é lindo. E aí, essa frase, sem que eles percebessem, eles escreviam, professor, você é lindo, e eu escolhi o aluno mais sacana da aula e mandava, agora leia em voz alta o que vocês acabaram de escrever. E todo mundo, sem perceber, tinha escrito, professor, você é lindo. Terminávamos a aula, todo mundo rindo, e era muito legal eu trazer esse grande finale para uma aula sobre o teclado, beleza? Então, gente, as minhas 5 dicas foram
Crie um desafio para o seu aluno sempre com um objetivo a ser alcançado. Movimente-se pela tela, se você puder mover o seu Talking Head pela tela, isso cria dinamismo. Faça o aluno sorrir, isso é muito importante. Faça perguntas pelo aluno e tente finalizar a sua aula de um jeito que faça o aluno querer começar uma próxima. Beleza? Gente, essa aqui é uma aula sobre planejamento de treinamentos online, trazendo para o ambiente online aquilo que a gente aprendeu no ambiente presencial. Beleza? Um grande abraço, eu sou Otto Moraes, espero que essa aula tenha sido importante e apliquem e reparem que tudo isso eu apliquei nesse treinamento, que espero que tenha sido importante para vocês. Um grande abraço, aguardo vocês na próxima aula.